I want answers. Why can't these people see me? Because you're not in this world. It's real. But you're not. La risorsa poi del mestiere con la donnetta col cavaliere con la donnetta la 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 col cavaliere la 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 la. Eu comecei meu vídeo com essa revelação da quarta temporada da Dolores e a relação dela nesse mundo, em que ela é a Cristina / Dolores, e eu chamo ela de Delirious. Uma das coisas desse vídeo é que tem um monte de nome inventado nos processos para poder compreender cada coisa o que aconteceu nas temporadas, porque uma vez que sai do parque, começa, porque a Dolores é o Wyatt no final, na segunda temporada, que é aquele programa que o Ford fez, que é selvagem e violento e tal. Ok? Então, tem 1 milhão de nomes, e aí, depois desse processo, amigos meus, a gente se reuniu para conversar sobre o Westworld e chegamos a nomes e nomes e nomes. O Rehoboam, que é aquela bola enorme, por exemplo, que eu vou citar aqui, o Gabriel Velasco inventou o nome dele de Robobola, porque a gente tinha tanto nome para poder falar das nossas teorias nos processos do Westworld, que a gente eles acabaram inventando alguns, outros e tal. Então eu inventei que o nome porque no primeiro momento que a Dolores Cristina aparece nessa temporada, eu vi que aquele mundo dela não era real, até revelar que era, mas não era. Tô irritado. E eu chamo ela de Delírios. Aliás, falando na minha irritação, tem que saber que esse vídeo vai ser longo. E é um comentário azedo, como você viu aí nos títulos, não é? Eu vou falar aqui sobre teorias. Nem teorias, mas o que eu gostaria que o Westworld fosse. E minha meio que desistência. Porque eu só faço vídeos do comentário azedo quando séries acabam ou filmes. Porque aí eu pego o completo contexto e dou. Se eu não gostei, eu venho no comentário azedo. Se eu gosto, eu faço um filmmaker review, né? É importante salientar que eu vou levantar um monte de coisas que já podem ter respostas e eu não sei responder tudo, mesmo que já tenham respostas, não dá para lembrar. O que leva ao maior defeito da série, eu já falo já. E aí o que eu fiz foi fazer resumos. Eu vi resumos da primeira... Eu vi a primeira temporada e aí não quis seguir em frente. Eu vi resumos da segunda, resumos da terceira, todos os resumos da quarta temporada. E todo mundo insatisfeito. Eu tenho que apontar que até as pessoas que tentaram levar os melhores pontos, todos estão insatisfeitos. Tem matérias da Collider, a Variety, tem vários canais americanos criticando essa quarta temporada. E qual é o defeito que eu acabei de falar ali atrás? O maior defeito do Westworld, já apontando o todo que eu quero falar para vocês, é o excesso de levantamentos de perguntas. Coisas que aconteciam muito em Lost. Tem um paralelo de Lost aí, que eu vou falar. Uma das maiores qualidades do Westworld é levantar questões e criar mistérios e coisas. No nível que a primeira e a segunda temporada, digamos que ele levantasse 10 questões, eles respondiam 7. Ok. Aí na terceira temporada levantaram 10 questões, responderam 3. Aí nessa temporada levantaram 50, responderam 3. Não dá, gente. Não dá para acompanhar uma série para ter uma resposta só no final. Ou ela dizia... E aí é que está o maior defeito dessa temporada. Ela só respondeu coisas dessa temporada. Ah, Eduardo, mas elas têm conexão com o passado. Tem!
tem, porque eles meio que deixaram a ideia do Westworld para trás e aí estão com essa coisa do mundo real com a batalha dos robôs controladores de humanos. Gente, sim, honestamente, qual é o paralelo de Lost? O paralelo de Lost é que a gente tem Lost acontecendo em todas as temporadas e todo mundo muito ansioso para ter as respostas na última temporada. E na última temporada, coisas aleatórias, completamente diferentes acontecem. E chega um momento em que um personagem Lost fala que alguém tem dúvida, algum personagem tem dúvida, eu não lembro o que é bem, mas alguém questiona um personagem e o personagem fala: o que aconteceu, o que aconteceu na ilha aconteceu, mas isso aqui é uma experiência espiritual. Ou seja, é a experiência dos personagens pós-mortes na última temporada todinha. Pós-morte, onde eles estão buscando essas questões espirituais. Eu nem lembro direito, mas assim, era... Eu tinha um amigo que fez uma tatuagem no dia, pra finale, no dia, ele se arrependeu de ter feito a tatuagem. Qual é o paralelo que eu faço com Lost e aqui? Que, voltando, lá em Lost eles disseram: não, o que aconteceu na ilha, aconteceu na ilha. E quando você abre uma aba extra, criando uma estrutura nova, você deixa tudo o que aconteceu para trás e que supostamente tem um monte de pergunta para ser respondida e não foi. Está acontecendo a mesma coisa com... aconteceu. Porque a gente está indo para a 5ª temporada, se for renovado, porque a Warner Bros. Discovery está cortando absolutamente todas as séries, cancelando, está reformulando, e as séries caras estão sendo canceladas. Eu não posso falar o que vai acontecer pro futuro, só a gente tem que esperar. Mas tecnicamente, essa série, se ela acabou agora, ela acabou razoável, ela não acabou razoável, ela acabou ruim, mas ela dá pra entender o que aconteceu, as respostas estão lá. Meu agudo tá indo, porque eu tô puto. E quando eu fico puto, a minha voz fica muito aguda. Mas se for para uma 5ª temporada, a gente vai ter o mesmo efeito do Lost, que é uma coisa extra falando sobre outra coisa, que é sobre o assunto geral, mas não é exatamente. Porque quando há Dolores, Cristina Delírio se torna Dolores de novo, ela diz que está indo para o Westworld, criar esse universo para ter uma nova... Como é que ela chamou? Um novo loop, onde ela vai criar a humanidade, tudo que ela sabe de informação, para fazer esse teste humano ou não humano. Onde essa realidade, todo mundo que está construído lá, não sabe se eles são reais ou se eles não são reais, porque é esse o intuito. Mas isso é para Dolores. Ela não está fazendo para ninguém. A humanidade... na 5ª temporada, no último episódio, que eu desconsidero e odeio o último episódio, o episódio 8, vou falar sobre o que eu considero o final mesmo, depois, no final desse vídeo. Que a humanidade morreu, e a gente já sabia disso. O Robobola já pronunciava lá fatos que ocorreram há alguns anos e já indicava a extinção humana. A extinção humana vai ocorrer mesmo com Outliers existindo, eles existiram, mas eles não vão sobreviver, porque a Dolores já previu ali que eles são muito poucos e eles durariam algum tempo. Quem é o Deus dessa história toda? É Dolores, que ela vai reconstruir nesse mundo dela. Você só pode estar entendendo o que eu estou falando se viu a série. Não adianta ver isso aqui sem ter visto a série, porque é muito confuso. Já é confuso pra gente que está assistindo. E eu não vou dizer que eu não entendi, que se você não estiver dizendo que eu não entendi, desculpa. Eu vi resumos, eu vi análise, é exatamente isso que eu tô falando, é isso. Isso me deixa muito irritado, porque esse efeito Lost, eu já tava reparando.
que aconteceu nessa temporada abriu um monte de aba de pergunta e coisas que eram bem óbvias. A Dolores Delirious não é real. Dá pra perceber que ela não é real. Porque, inclusive, as séries nem se conectam tanto. Porque, quer dizer, eu tenho uma teoria de que o que ocorreu aqui, tudo, de certa forma, não é real. Eu vou falar sobre teoria e meu desejo seria depois. Porque a Dolores, ela foi jogada dentro do Robobola. E não tem conexão disso para outra temporada, para a temporada seguinte. Não tem. É desconexo. Essas cenas que mostram o Caleb e a Maeve indo destruir o Robobola num lugar que é praieiro. Não, o Robobola não estava. Ele estava em Los Angeles. Ele não foi transferido. Ninguém disse isso. E aí, claro, aquilo ali supostamente pela Charlotte é a revivência do Caleb, que ela quer tirar uma resposta dele, que ela não consegue, recriando ele 279 vezes. E isso supostamente eram coisas que aconteceram com ele. Ou é um erro de continuidade, ou é um erro de lógica, ou é um universo que não existe. Onde eu questiono essa coisa do real e não real. Existe uma coisa sobre Nova York que tá todo mundo dentro da série falando o tempo todo que o mundo está controlado pela Charlotte. Mas a gente só vê Nova York, que é a reclamação maior de todas as pessoas que fazem análise do Westworld que eu vi. Porque se você não tem uma proporção, se você não consegue ver por que as equipes de filmagem do Westworld não criaram esses mundinhos e mostraram como é que o mundo estava sendo comandado pela Charlotte e o controle das mosquinhas. Por quê? Porque, pra mim, na minha opinião, essa Nova York é um parque. Que tem indicações de falas de personagens em alguma cena dos primeiros episódios que eles estão dizendo que estão se divertindo, que eles vieram um questiona o outro, dizendo como que você não pôde vir aqui divertido ou qualquer coisa assim do tipo. Porque aqueles não são hosts. Então esse questionamento, assim, a gente não tem ou tem muito erro a série, e era plausível, porque se você abre um monte de questão e cria um monte de coisa, ou você tem um planejamento gigantesco, como em Dark, que tem defeito, ou você não cria dessa forma. Volta pro passado. Uma coisa interessante que na temporada 3, a gente vê lá o storage de informação. A Dolores, Dolores Wyatt, ela encontra essa biblioteca de informação que não tem toda a população do mundo, que eu não sei como que, pelas moscas que a Charlotte comandou o mundo, é no parque. E é nessa área que o portal para o Sublime é aberto. Ora, a gente tem uma represa construída nessa temporada existente, onde está o storage, que é muito similar ao anterior, onde abre o portal para o Sublime. Não são lugares diferentes, é no parque. O que significa que a represa é no parque. O que significa que a gente está num jogo. Eu já disse no começo desse vídeo, vocês vão me questionar e vocês vão contra-responder se vocês quiserem. Eu não consigo 100% responder tudo. Eu só estou usando pequenas lógicas dos resumos todos que eu vi, onde as coisas não casam. É claro que o Westworld tem falas e pequenas ações em um monte de cena, em um monte de episódio, onde eu posso ter perdido a explicação exatamente. Mas se eu perdi, o fato é, gente, é o seguinte. Eu não me considero uma pessoa inteligentíssima, mas eu tenho um nível para audiovisual muito bom. Eu entendo, eu percebo, eu gravo, eu tenho uma memória boa. Eu não preciso ficar também, quando eu vou começar a série, revisando. Eu lembro de coisas. E aí, o que ocorre é que
o excesso de informação é o defeito, porque todo mundo questiona tudo o tempo todo, constantemente. O que tem de bom? O que tem de bom numa série que ela nunca te satisfaz respondendo? Isso não é Twin Peaks. Twin Peaks é surrealismo. Westworld não é surrealismo. É ficção científica que tem que responder o universo que está construído. Mesmo que algum personagem venha e diga alguma coisa logo de cara, explicando pra gente, ó, é assim, assim, assim. A gente não pode ficar deduzindo o tempo todo. Desde a segunda temporada, eu sabe que o pessoal tá saindo da ilha não, do parque. Eu sabia que a série ia dar uma volta e ia voltar pro parque. Eu disse isso para amigos e eu acertei. Tá voltando pro parque, tá voltando. Porque a série se chama Westworld. Se ela fosse para um caminho, ela tá indo pro caminho que... Pra que ela se chama Westworld? Porque é o título dela. Mas não é. Ela tem que ficar se remetendo. Isso é de roteiro. Se você cria um nome de uma série, normalmente você tem que estar se remetendo a ela de alguma forma para que você não fique perdido. Senão, tem série que começa uma coisa e termina completamente diferente. Eu não consigo dar um exemplo agora, mas tem várias. E que ela poderia se chamar, por exemplo, é uma série sobre cachorro. E ela termina sendo sobre um parque de diversão. Então a série deveria se chamar Parque de Diversão. Então não dá pra... Essa é uma coisa que eu acho que estava bem óbvia desde sempre. Então não fiquei surpreso quando a Dolores vai voltar a criar o parque dela. A Charlotte Hale, que um dia foi Charlotte, morreu. Depois a Charlotte colocaram a pérola da Dolores dentro da Charlotte e aí o nosso amigo Gabriel Velasco intitulou ela como Charlores. E a gente chamou ela como Charlores durante um bom tempo. Aí ela reconstruiu o corpo da Dolores, botou a pérola de volta na Dolores, e que é essa que é colocada dentro do Robobola no final da terceira temporada. E a pérola variante que estava no Samurai, no Bandido mexicano, um monte de gente, variações da Dolores, que podem ser corrompíveis, que é o que aconteceu com a Charlores, que nessa temporada, na temporada 4, volta a ser Charlotte Hale, que é a força maior, o ódio, a versão do ódio da Dolores foi consumida pela Charlotte ao mesmo tempo. Então eu chamo ela de Charlotte Hale dessa temporada. A Charlotte, ela supostamente durante 23 anos construiu esse mundo onde ela controla os humanos. E aí ela sente ódio pelos humanos. E aí ela quer escravizar eles. E aí ela faz daquilo parte pessoal dela. E aí... Se eu fosse um host, um robô, eu destruiria a humanidade, que é o que eu acho que aconteceu. E até agora não está claro pra gente. Eles foram lá e destruíram. Igual o Exterminador do Futuro. Onde tem células que estão ali, que são as pessoas que são contrárias, né? Os seres vivos que estão ainda vivos. E que não são afetados pela mosca, porque existe uma porcentagem que não é afetada. É igual a doença que vai passando, mas algumas pessoas são imunes. E parece muito o Exterminador do Futuro, mas de uma forma clean. Não compro essa história, não compro essa história dela do Bernard tentando fazer ela mudar de ideia. Ela mudar de ideia num episódio só. É uma pessoa consumida pelo ódio. Não aceito essa história. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido um monte de coisa. E essa coisa da vingança com os humanos é muito mais fácil destruir a humanidade do que simplesmente aprisionar ela. E aí, de repente, ela desiste, e aí quebra lá um mês, e aí o mundo não é mundo, e aí é sim, porque o Ted que não é Ted. Aliás, tem essa cena que o Ted beija a Dolores, e o Ted não é o Ted. Ninguém é ninguém. Tudo é criação da Dolores, que é a Delírios, para ela se acordar, porque a Dolores, ela tem essa força consciente que o Ford criou. Ela é um ser vivo que fica se automatizando e recriando
formas de voltar a acordar quando ela é adormecida. Ok? E aí ela se beija, porque o Ted não é o Ted. Ok? Ok. Função do Caleb e função da Maeve nessa temporada? Nenhuma, porque o Caleb morreu. Ele morreu há muito tempo atrás. E a Maeve? A Maeve não consegue encontrar com a filha dela no Sublime. O que ocorre lá da lembrança do Caleb que supostamente é real, porque a Maeve está enterrada lá no pós-explosão. Só que o William também foi morto e foi acordado pela Charlotte Hale, que diz que não acordaria a Maeve porque não valia a pena, sei lá o quê. Essa Maeve nem é real, porque não é real. 3 coisas não ficam 100% claras. Tem no parque, em vários levels do subsolo, sei lá onde, sei lá. Eu acho que nem o céu é real no parque. E supostamente nunca foi explorado aqueles levels do parque, que tem 1 milhão. Você pode ver no elevador dos primeiros episódios da temporada. Tem esse storage que tá lá eternamente, que é pro Sublime continuar vivendo. Que é uma bondade que os hosts estão dando para essas almas continuar. Não é alma, né? Mas enfim. Pro povo deles continuarem no Sublime. Porque a Casca já morreu aqui quando eles passam no Sublime, você vê. Alguém tem que cuidar do Sublime e alguém está cuidando do storage. E tem os casulos da 3ª temporada, onde supostamente os Outliers estão, que são uma quantidade, parece Matrix, infinita de gente do mundo inteiro presa em casulos. Cadê essa história, gente? Onde que foi parar essa história? Vamos voltar aqui para Cristina Dolores agora, construindo o mundo dela. Ela disse que vai construir um mundo onde vai fazer esse teste. Mas vocês têm que saber, e não adianta ninguém dizer o contrário, que ela não pode pegar todo mundo do Sublime e colocar lá no parque. Primeiro porque ela vai relembrar pessoas que são humanas e que não estão no Sublime. O que vai levar minha teoria já. Minha teoria não, minha vontade. Segundo que, quando ela for encontrar com o Ted, a maior parte dos atores que participaram até hoje podem voltar. E vão praticamente voltar. Se ela trouxer o Ted, se o Ted aparecer na 5ª temporada no mundo construído pela Dolores, esse Ted não é o Ted. E se for o Ted que está lá no Sublime, porque a Dolores no final foi injetada no Sublime. Como uma forma base ali, né? Disse o chefe indígena nessa temporada, o Bernard, que todo mundo do Sublime tem o seu universo criado da sua forma criada. Então cada um tem o poder de criar o seu universo e ser feliz, está todo mundo bem. Tanto que ele ofereceu que o Bernard ficasse lá. Eu ficava. Eu não perdi tempo para ajudar a humanidade. Porque o que o Bernard está fazendo é alguma coisa extra que não é exatamente ajudar a humanidade, porque a humanidade já está desgraçada. Então o que vai acontecer na 5ª temporada é inútil para mim. Não tem que ter uma explicação. Porque se for aí, não vai dizer para mim que eu não entendi errado. E se você está dizendo para mim que eu entendi errado, vai, revisa e tenta descobrir realmente o que eu estou querendo dizer. O teste da Dolores não tem ponto. Mas só se for uma coisa muito extra. E poucas vezes aparecida. Vocês devem estar se perguntando por que eu não falei do Homem de Preto, o William. Eu acho que primeira coisa que eu acho que o William, que está lá preso na redoma, nem ele é real. E eu acho que o William é o grande personagem da série. É o melhor personagem da série. E eu acho que a série acaba no episódio 7. Depois da fala do início ali,
nós temos uma montagem com a música The Man Who Sold the World, do David Bowie, com o William, que é o meu final. O meu final é aquilo. Aquilo é muito mais poético, muito mais inteligente, muito mais interessante do que, se você considerar tudo que foi falado até então, que não é satisfatório para mim, pelo menos o William matou o William e foi destruir a humanidade, o resto da humanidade, para acabar com o mundo de uma vez por todas. O que nos levaria, supostamente, nessa versão se cortasse ali e nunca mais voltasse, nós pensaríamos que a cena pós-crédito, que ele vem com a mão machucada, que todo mundo diz que o William com a mão machucada é o William real, já não é importante isso, porque pode ser o William robô, que é a mesma coisa, que é uma simulação eterna das pessoas. Porque se você disser que o William, como ele considera real agora, não é real, a Dolores também não é. Ela não é real, ela foi criada, de qualquer forma. E esse William, que tá confuso, quando encontra a filha no mundo completamente destruído, que é daqui a 100 anos, no futuro dessa série, 100, 150 anos, tem poeira no chão, ele tá passando pelo teste e está sendo refeito algumas vezes. O que eu acho é que depois do William fazer o trigging, destruir a torre, fazer o trigging de todo mundo se destruir, ele é destruído em algum lugar, em algum momento, e reconstruído de novo para esse teste de fidelidade que não é real. Mas pra mim esse é o final da série. Final da série. Pra mim, eu vou ver a quinta temporada? Eu vou ver a quinta temporada. Por que não? Porque provavelmente vai ser a última. Se não, já foi a última essa. Mas pra mim, é muito difícil eles superarem isso. Primeiro porque é bonita a cena, segundo porque é poético demais e faz muito mais sentido na minha cabeça. Antes de concluir esse vídeo, provavelmente eu devo ter perdido um monte de coisa. Tem uma coisa que acontece em todas as temporadas, que é a mosca, sempre, que é usada como referência sempre das temporadas. Para mim, ela indica que o mundo, toda vez que a mosca aparece, o mundo que é o mundo conectado com essa mosca que foi criada pela Charlotte em algum ponto do mundo, da realidade, e que tudo deu errado. Portanto, partes do parque passado podem não fazer parte do mundo atual. Ah, Eduardo, a mosca significa que é o acordar de consciência. Não, a mosca, que na primeira cena da Season 8, ela tem essa cena que a câmera percorre junto com a mosca, ela tentando encontrar um host para poder comandar, né? Significa que a mosca é um exemplo de que elas sempre estiveram lá e elas sempre foram também um ajudador, caçador do grande problema. Aliás, uma da dúvida que ficou nessa série é que é uma mosca que é o suficiente ou 50 moscas que é suficiente, porque uma hora, sei lá, quem é infectado por 200 moscas entrando, outra hora é por uma. Não, gente, escolhe. É uma ou 500. E tem várias cenas na quarta temporada assim. O que eu acho que deveria de ser para concluir esse episódio? Eu acho que, se eu fosse roteirista, esse é o roteiro que eu escreveria. Em algum ponto da temporada, dessa temporada eu já respondi. Não da próxima temporada. Mas digamos que tem uma próxima temporada. E se não, digamos que foi nessa. Existiu coisas do parque, existiu uma cronologia onde a humanidade acabou. Mas os hosts, muito tempo no futuro, eles começaram a mostrar para a humanidade que é possível se transferir, fazer um upload da mente, ou foi em algum ponto que a humanidade percebeu que poderia transferir a sua mente para o sublime, primeira casca, a realidade. Essa transferência para o sublime é uma vivência onde o corpo físico morre e é o corpo mental, que é o que estão tentando fazer de verdade aí na vida. Mas faz esse upload, que é muito parecido com a série chamada Upload.
O mundo real continua existindo. Alguns hosts comandam o ambiente, junto que talvez com alguns humanos, e os que desistem mas eles entram por boa vontade. E algum vírus jogou muita gente para a realidade do Westworld, que é um grande glitching eterno com tilt, né? Com aspectos remanescentes da realidade, um ciclo de looping da realidade, parte do sublime, onde aqui as pessoas pensam que estão numa realidade, no Westworld, nessa terceira realidade, e ficam no tudo que você viu na série, no looping de descobrir quem é real, quem não é real, quem não é real. Isso responderia a um monte de coisa que não faz sentido. E por isso que a Charlotte Hale diz que tem o pessoal do Sublime conseguiria abrir para entrar aqui. E por isso que existe um desespero de alguns que acordam para voltar para o Sublime. Porque aqui é a escolha da realidade. Aqui é a escolha. É como se fosse um apartamento de luxo, onde você é bem tratado e você tem sua vivência. É como se fosse um limbo. Um purgatório mais bom. Onde você morreu, mas escolheu estar ali no upgrade eterno e tal. Existe um preço para isso? Provavelmente existe um preço para isso. Isso seria. Se a Dolores se acha Deus nesse universo, que é o terceiro, que é o universo que a gente está vendo, e ela vai rodar um novo looping para ver se a humanidade desse universo aprenderia as questões agora, esse seria o teste final, que levaria todo mundo de volta pro lugar bonzinho ali, que eu já esqueci o nome, esse nome que eu disse agora, aí, Sublime. Gostaram? Isso sim valeria a pena. Mas se não for, se for qualquer outra coisa, precisa ser mais inteligente que eu. Portanto, desconsiderando a possibilidade de que isso aconteça, desconsiderando a possibilidade de que tenha uma quinta temporada, e considerando que possa ter uma quinta temporada e ela vai ser ruim, provavelmente vai ser porque já não tá ficando bom, eu concluo o meu vídeo e concluo a série com O Homem que Vendeu o Mundo. Muito obrigado. We passed up on the stair. We spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I know, not me. I never lost control. Your face took place. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone.